tinha uma colega no inglês, porque eu era uma estudante do colégio de freiras, né? E fazia cursinho de inglês, como todas as meninas, né? De classe média daquela época e de hoje também. E a minha colega de inglês era estudante do Julinho. Você se lembra dela, uma Rosiane? Sim. E ela me contava das lutas e dos movimentos que estavam acontecendo, porque o Julinho, infelizmente não é mais, né, mas era uma vanguarda, né, do movimento estudantil secundarista no Rio Grande do Sul. Dali saíram várias figuras, né, o próprio Brizola, o próprio Pedro Ruas estudou lá, e a Rosiane me contava então das peripécias dessa vanguarda que tinha lá no Julinho, liderada pelo Roberto, que estavam, eram os estertores da ditadura militar, né? Mas essa ditadura que na conjuntura nacional já estava bastante fraca, ainda era bem forte dentro das escolas. Então a nossa trajetória vem de antes, né, da minha candidatura a deputada estadual em 94. Começou nesse processo político do movimento estudantil, seguiu no movimento sindical, e o Roberto sempre foi essa liderança, né, que depois saiu dos holofotes de ser uma liderança pública, porque nos bancários ele foi, tanto no movimento estudantil e também nos bancários ele era uma liderança pública, de figura pública mesmo, e ele saiu dessa posição de figura pública por uma discussão coletiva de que era necessário uma pessoa que tivesse a capacidade política dele para organizar o nosso grupo político, porque nós nunca fizemos política por cargos, né? Se fosse assim, para o Roberto teria sido muito mais interessante continuar sendo uma figura pública, e talvez ele tivesse sido deputado em 94, o candidato da nossa corrente a deputado em 94 e não eu. Tá? Mas a nossa política nunca foi voltada para o objetivo de eleger parlamentares. A nossa política sempre foi voltada para o objetivo de construir um núcleo revolucionário dentro do PT que tivesse condições de disputar, né? Não tanto os rumos do partido, porque a gente sabia que a organização burocrática do PT dificultava muito se disputar de fato a direção do partido, mas disputar os milhões de petistas que acreditavam no PT e que viam na eleição do Lula uma possibilidade concreta de mudança, que nós sabíamos que os rumos que a direção política do partido estava levando iriam acabar numa grande derrota. Então, que era preciso fortalecer um núcleo que tivesse essa consciência, né, da necessidade de fazer uma política com independência de classe, da necessidade de fazer uma política verdadeiramente socialista, que não se vendesse aos interesses da patronal, que não se vendesse aos interesses da política tradicional, né, do balcão de negócios que a gente vê cada vez mais explícito na política tradicional. Então, essa liderança do Roberto sempre foi utilizada com este propósito, né, da construção desse agrupamento político que nós sabíamos, né, que um dia iria ter que se transformar num partido, né, porque o PT já não estava mais dando para ser, né, o agregador daqueles que queriam verdadeiras mudanças e que queriam verdadeiramente lutar pelo socialismo no Brasil. E o Roberto disse que sem mim não teria tido o PSOL. É uma meia verdade, porque eu cumpri esse papel de figura pública junto com a Heloísa Helena. Agora, sem o Roberto também não teria tido o PSOL, né? Porque ele foi o grande articulador político, né? A pessoa que pensou, junto com o Pedro Freitas, que pensou a organização do partido, que pensou estrategicamente a necessidade de nós estarmos começando a construir o partido mesmo antes da expulsão do PT. Né? Então, se vocês olharem as fotografias e dos principais momentos políticos que nós tivemos na nossa história, inclusive a própria ocupação da Assembleia, que foi um marco da história política do Rio Grande do Sul,
Foi um momento extraordinário de mobilização política e de luta, né, que uniu os policiais militares com os professores, que na verdade a ocupação foi muito mais articulada pelos professores naquele momento da privatização da CLT, e todas as fotos que tem desses momentos históricos onde eu apareço, o Roberto está ali também. Não é casual, não é à toa que o Roberto é que encabeça essa disputa, né? Porque alguns que possam ser recém-chegados ao partido e que não conheçam a história do Roberto, ou que não tenham também acompanhado a importância que ele teve, não só na construção do PSOL, mas no desenvolvimento político do PSOL, nas denúncias do Fora Ieda, onde ele e Pedro Ruas fomos a linha de frente desse embate, né, com o governo do Estado, mas grande parte da elaboração política que possibilitou a gente fazer esse enfrentamento foi o Roberto que fez, né? Então, além de ser um militante, ele também é um elaborador político, ele também é um escritor, e vocês conhecem os livros dele, né? Então, não é à toa que ele é o nosso candidato que vai ser o puxador, né, dessa bancada estadual que nós queremos conquistar. E para mim, evidentemente, que essa história, né, de relação de confiança que nós temos, eu sempre faço questão de contar na rua para as pessoas que o Roberto, além de ser meu companheiro de militância há mais de 20 anos, há 25 anos, é o que denota um pouco a idade, que eu já estou começando a não gostar muito dessa história de revelar a idade. Antes eu não dava muita bola, mas agora, aliás, antes eu até gostava de falar, porque sempre diziam, mas como você é jovem, e agora a pessoa não diz mais isso. Então, eu não gosto mais de falar da idade, mas a verdade é que nós temos essa história aí de 25 anos, e eu sempre conto na rua que, além disso, nós temos um filho, né? E é interessante como as pessoas, quando eu digo, né, que nós temos um filho juntos, as pessoas, não, mas então realmente é da sua confiança, né? Imagina, ter um filho com alguém, né, não ser casado com essa pessoa mais e continuar tendo essa relação, né, de confiança e de trabalho comum, realmente, porque tem uma história, né, bastante consolidada, né? Nós queremos, assim como o mandato da Fernanda como vereadora, do Ruas como vereador e do Ruas como candidato a governador, tá? É a disputa política para que o PSOL possa crescer e se desenvolver como um projeto nacional de mudança e de disputa, né? E de disputa para que nós possamos colocar em marcha um outro modelo econômico, um outro modelo político e principalmente para que nós possamos ter ter capacidade de organizar, né, e de sermos a referência para a classe trabalhadora, para a juventude, no momento em que essa fase, né, de calmarias, de poucas greves, de poucos conflitos sociais, poucas ocupações, passar, porque ela vai passar, né? A conjuntura política não vai permanecer sempre nesse estado de coisas que favorece, né, o reformismo do PT e do seu oportunismo político. Essa conjuntura vai mudar e nós temos que estar preparados para ela, né? E, evidentemente, que não só isso, mas mandatos parlamentares são muito importantes para isso. Assim como também lideranças, né, que são os nossos candidatos hoje, que alguns podem se eleger e outros não, mas que vão também se transformar em referências políticas, para a gente poder não só eleger vereadores em 2012, que nós também vamos querer eleger vereadores em 2012, e vários que estão disputando no estadual ou federal têm essa perspectiva, mas principalmente para que a gente tenha líderes do povo, lá na Vila IP São Borja, lá no Hospital Conceição, lá no movimento estudantil da URGS, né? Enfim, em todos os lugares onde nós atuamos, cada um se transformar numa liderança política que possa ter essa referência, né, no momento em que as contradições começarem a se agudizar e que nós tenhamos as maiores oportunidades de que a luta do povo se desenvolva. E o pessoal tem que estar preparado para isso. E agora, evidentemente, que nós, nessa loja de nos preparar para isso, temos que sair em busca do voto.